Fala pessoal, o Evandro aqui, bora para o episódio novo da nossa série, nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com. Já vou começar aqui esse episódio de hoje lançando um desafio. Vamos jogar de pretas enfrentando o peão rei e vamos lá, vamos de defesa siciliana. Vou jogar com C5 e eu tô pensando aqui qual siciliana escolher. E vamos lá, ó, pra galera que tá nessa faixa aqui de 1100, eu tô com 1182, pra quem tá nos 1100, 1200, uma siciliana que eu recomendo pra você, que é uma siciliana matadora nessa faixa de rating, é a siciliana dragão. E por que eu falo isso? Porque a siciliana dragão, ela é simples de você jogar, então os primeiros lances, eles são muito simples de você fazer, não vai ter muita confusão, tá? E isso ajuda bastante o jogador que tá nessa faixa de rating, porque você vai começar jogando com C5, D6, e é importante você lembrar que o seu bispo ele vai ser fianquetado, esse bispo ele vai ser desenvolvido por G7, então você vai jogar com G6 e bispo G7. Então eu vou jogar com C5, D6, cavalo F6. Meu adversário ele pode abrir a siciliana ou não, então ele pode jogar D4 ou não. E eu vou jogar agora com o lance G6. Essa é a minha ideia. Nesse caso específico, que ele jogou já com bispo C4, ele tá com umas ideias de jogar com E5. Então, por exemplo, se eu jogar G6, E5, peão toma, cavalo toma, ele vai começar a me incomodar atacando F7. Então eu vou jogar cavalo C6 primeiro, que é a casa do cavalo na siciliana dragão também. Então tá tranquilo, desenvolve o cavalo, evita o E5 dele. Agora sim eu vou jogar com G6 para fianquetar o meu bispo em G7. Ele jogou com dama E1, que talvez ele tenha ainda a ideia de jogar com E5, mas nesse caso não é assim uma ameaça muito grave, porque eu já estou jogando bispo G7 e roque, então não preciso me preocupar com isso. Inclusive eu já vou rocar, e beleza, consegui tirar as minhas peças, consegui rocar pequeno, o rei já está em segurança. Então percebe que é bem tranquilo de jogar esses primeiros lances numa siciliana dragão. Agora vou desenvolver o meu bispo, vou jogar com bispo G4. Esse bispo de C8, normalmente ele vem para G4, então ele vem para D7, pode ser casas do bispo aí também. Nesse caso, como ele permitiu, eu posso jogar bispo G4 e inclusive trocar esse bispo pelo cavalo, porque agora ele vai ficar com esses peões dobrados e piora bastante a segurança do rei dele. Então eu já posso buscar maneiras de chegar com as minhas peças lá na ala do rei, maneiras de abrir a posição para explorar essas fraquezas que surgiram aqui no roque. Então, no geral, você vai evitar esse tipo de coisas, né? Era melhor ele ter defendido o cavalo para tomar de peça e não de peão. Bom, agora depois desse lance, eu tenho um cavalo E5, que é um lance interessante, que eu ameaço duplo em F3, ameaço ganhar a dama, e ameaço também o bispo de C4. E aí nessa ele deu uma capivarada enorme aqui, ele me deu a dama. Cavalo toma F3 cheque e caiu uma dama inteira. Bom, realmente Siciliana Dragão é matadora, mas o adversário foi muito parceiro aqui também, né? Ele levou um golpe muito simples, golpe de ataque duplo. E esses são pontos, assim, que a galera mais erra nessa faixa de hate, tá? Então, primeiro, ter ali uma abertura, né? Se você tiver uma abertura de brancas, duas defesas de pretas, você já tem um repertório bem massa para você jogar suas partidas. Você não vai ficar sofrendo na abertura. Siciliana Dragão é uma opção interessante, você consegue desenvolver suas peças facilmente. Pode ser a opção contra E4 da sua defesa. E aí outra coisa que pega muito é a tática, né? Você vê, olha só, eu joguei cavalo E5. A primeira coisa que você pergunta é, qual que é a ameaça do meu adversário? E aí, fazendo essa pergunta, ele poderia ter defendido com dama E2, por exemplo, e defende a ameaça em F3. Né? Aqui ele já levou o duplo e tem que abandonar. Vamos jogar uma segunda partida, então. Agora jogando de brancas, eu vou jogar com E4. E aí veio uma siciliana, vou jogar com cavalo F3. E ele jogou a dragão também. Só que agora ele tá jogando uma dragão acelerada. Para quem tá começando a criar um primeiro repertório, eu recomendo até começar pela dragão normal, com D6, igual eu joguei ali. E depois
você entendendo melhor as posições, entendendo melhor os planos, você pode partir para uma dragão acelerada, né? Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo que eu explico como jogar a Siciliana Dragão acelerada. É um vídeo curtinho ali que explica as ideias principais. E se de repente você quiser aprofundar mais depois, você ter ali um curso completo de Siciliana Dragão, ter ali vários cursos de abertura e outras fases do jogo também, eu vou deixar o link do Chessflix aqui abaixo para você conhecer a nossa escola de treinamentos de xadrez e ter acesso aos cursos de todos os treinadores ali que fazem parte do Chessflix, beleza? O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Bom, ele jogou aqui bispo G7, eu vou tomar em C5. Ele deveria ter tomado. É um lance um pouco estranho esse de jogar com bispo G7, porque agora ele tem que tomar de dama, ele vai começar a perder alguns tempos com a dama dele. Então, por exemplo, depois de dama por C5, eu tenho até mesmo esse lance aqui, eu tenho bispo E3. Mas eu acredito que o lance mais forte é cavalo A3. Eu não lembro exatamente a teoria dessa variante que ele jogou. Eu sei que ela é inferior, mas eu acho que é assim. Eu acho que é com cavalo A3. E se ele jogar bispo, toma C3, peão toma, peão toma... Como que é isso daqui? Será que joga um dama D2 e dama por A1, cavalo B5, ameaçando cavalo C7? Se cavalo A6, bispo C4 e segue o jogo? Que eu jogo bispo C4 e tô rocando? Talvez seja por aí. Vou jogar com bispo E3 agora, atacando essa dama de C5. A minha ideia com o cavalo A3 é que o cavalo muitas vezes ele pode ir até B5. Então, por exemplo, agora, se jogar um dama C7, eu posso pensar já no cavalo B5. Ataque em C7, ataque em A7 também. Agora vai começar a cair material dele. É um peão um pouco esquisito de se tomar, mas esse peão ele vai cair. Agora talvez ele jogue dama D8, E5, cavalo G4... Bom, eu vou jogar esse E5. Não sei se é o mais preciso, assim, na posição, porque ele tem um cavalo G4. E esse bispo A7, cavalo por E5, cavalo E5. Agora... Bom, agora uma decisão que eu posso... Tem algumas opções. Eu vou jogar tomando em A7 mesmo. Porque depois de cavalo E5, bispo E5, esse bispo ele fica meio pendurado ali, fica uma peça indefesa. E como você já sabe, se você acompanha aqui sempre o canal, né? Peça indefesa é sempre tema tático. Então, se ele deixar a peça ali, ou essa peça vai perder tempos, ou ele vai levar algum tático relacionado a essa peça, né? Então, cavalo E5, bispo E5. Vamos pensar como aproveitar isso, né? Eu já tenho um bispo D4, que é uma opção, que já vai ficar numa posição boa. Ele preferiu jogar cavalo C6. Parece interessante. Eu vou voltei meu bispo. Se agora ele tomar em D4, posso tomar de peão. Assim, defendendo o peão de E5 e garantindo esse meu peão a mais. Dama 5 cheque, eu tenho cavalo C3 ou dama D2. E tô expulsando já esse cavalo de G4, desenvolvendo as minhas peças. Ele não tem compensação nenhuma agora pelo peão. Vamos já expulsar esse cavalo com H3. O cavalo vai ter que voltar lá para H6. E agora eu faço um bispo E2. Quero completar o meu desenvolvimento. Segue o jogo, né? Eu tenho um peão a mais, mas ele... É claro, ele ainda vai seguir jogando, né? Ele vai tentar quebrar com F6, por exemplo. Vou tomar de cavalo para deixar a opção de poder rocar. Poderia tomar de rei também, mas de repente vem um cavalo F5, bispo H6, ele começa a me incomodar um pouco. Voltar esse cavalo para o jogo com cavalo F3, já defendo o peão de D4, G4 passa a ser uma ameaça. Uma coisa que é interessante você pensar nas suas partidas é sempre buscar primeiro esses lances que criam ameaças. Então, de repente, você vai buscar um lance para você. Qual lance que cria ameaça? Pô, G4 ataca o cavalo já. Mesma coisa, vai pensar em lances pro adversário. Aí você pensa, pô, que lance que cria uma ameaça já, que já ataca uma peça? É o primeiro tipo de lance que você pensa
ameaça, né? Então, antes de pensar em qualquer outro tipo de lance, você pensa nesses lances que criam ameaças imediatas. Então, lance que é cheque, lance que ameaça a peça. Bom, eu vou rocar agora. O cavalo dele tá bem mal colocado lá no canto do tabuleiro. Ele tem que quebrar com a F6, ele tem que tentar fazer algo para jogar, senão as peças não vão jogar. Eu vou jogar torre C1, dobrar na coluna C e já cai esse bispo de C8. Então ele precisa fazer algo, né? Não que seja fácil aí a posição dele, porque, por exemplo, olha, ele jogou F6. Por exemplo, depois de F6 eu tomo, se ele tomar de peça, ele estava levando um G5 garfo. Ah, ele pode tomar de torre. Ele poderia ter tomado de torre, porque esse G5 ele tomava em F3. Bispo toma, torre toma, toma. É, talvez ele ter jogado assim, mas agora G5 tomando de bispo, ele já não tem nem esse torre por F3. Eu vou tomar. E já era, né? Peça a mais agora. Porque na outra variante ele ainda tinha um torre por F3 e poderia desviar a defesa do cavalo de B5. Mas do jeito que ele jogou, agora eu tomo a peça, volto o cavalo e tá tudo defendido. Já eu jogo um B4, né? Poderia até ter jogado B4 já. B4, essa torre vai sair e peça inteira de vantagem. Vamos já jogar esse B4, expulso o cavalo, a torre daqui e ele para de atacar o meu cavalo. Quando tirar a torre, eu jogo um torre C1. Ó, tô sentindo que ele vai pendurar a torre dele, quer ver? Vou jogar um... Ah, é que agora esse ele vai tomar em B4, né? O que eu ia falar é o seguinte, que eu ia tirar a torre, ele ia tomar em A2 e levar um bispo C4. Bispo C4 cheque, tinha muita chance de acontecer isso. Mas ele jogou torre A4, aí se eu jogar torre C1, ele toma em B4. Aí é diferente. Bom, ele jogou com bispo B7, vou jogar torre C1 com a ideia de torre C7. Não tem nenhum tipo de tema. E é isso, estou jogando torre C7. Ele ainda vai jogar um bispo C6, talvez, para tomar esse cavalo, tomar em A3. Olha lá, ele jogou uma ideia parecida. Ele quer tomar esse cavalo em B5. Então eu joguei torre C3, que aí defende em A3, defende em F3. Eu posso dobrar as torres na coluna C também. Então, lance que serve para vários objetivos aí na posição. E assim, basicamente o que eu vou tentar fazer agora é trocar essas peças. Como eu tenho uma peça a mais, ganhei ali uma peça, eu vou tentar trocar e simplificar o jogo, né? Ele tá me ajudando, né? Percebe que ele já trocou uma peça, né? Então... fica mais fácil se ele continuar ajudando assim. Vou jogar a torre C1, eu quero jogar a torre C7, trocar as torres. Eu vou jogar um A4 primeiro para defender o peão. Agora a torre C7 é a ameaça. O cavalo dele nunca cria nenhuma ameaça. Meu cavalo está controlando todas as casas. E tá vindo agora esse torre C7. Vamos lá de torre C7. Troca as torres. Vamos passar agora um peão passado de A, vou jogar A5, A6, A7 e A8, dama. Primeiro eu vou ter que jogar um bispo C6 para controlar a casa A8, tirar o meu bispo do arco. Depois de A5 ele poderia trocar e o bispo tá caindo. E agora não tem como ele parar mais essas ameaças, né? Ameaça de jogar com A5, A6, A7 e A8, dama. Vou tomar, ele vai dar um cheque, rei... E não para mais as ameaças, né? Vou jogar rei G2. Se torre B2, A6, cavalo E3. Olha, ele jogou esse ainda. Tem que jogar um torre A7. Eu podia ainda ter jogado um torre B7 ali atrás, né? Ao invés de jogar A5, joga um torre B7. Tá ganho de qualquer forma. Esse vai ganhar, o outro vai ganhar também. É que sempre é interessante você buscar o caminho mais simples, né? Sempre aquele caminho onde você não vai dar chance nenhuma pro teu adversário. Aqui, por exemplo, não muda muito.
a situação porque tá muito ganho. Então, independente do que acontecer, eu tô jogando a 7 e promovendo já, que já acabou. Mas, de repente, dependendo da posição que você tá jogando, pode ser que você dê chance pro teu adversário. Você faz um lance assim, meio impreciso, teu adversário começa a jogar. Agora eu vou jogar... Vou jogar 7 direto ou não, hein? Vou jogar a 7 direto. Ameacei torre F8 cheque. E se jogar rei G7, eu jogo torre E8, ameaçando um cavalo. Porque aí ameacei o cavalo. Quando ele tomar, eu tomo com cheque. E cai mais uma peça. Bom, torre F8 cheque. E agora vamos promover. Ele vai ter que dar a torre. Acho que ele vai abandonar agora, já que são muitas peças, né? Vai jogar mais um pouquinho, pelo jeito. Bom, tá caindo em G5, caindo tudo. E aqui... Ah, abandonou já. Beleza, então só repassando aqui uma revisão rápida dessa nossa partida, segunda partida. Que a primeira partida, o brother ele acabou entregando muito rápido, né? Acabou fazendo muita besteira com aquele duplo. Mas aqui veio uma dragão de novo. Só que ele jogou uma ordem que não é muito precisa. Que é cavalo A3 é bom. Ó, cavalo B5 é melhor. Cavalo B5 ainda é melhor. O que eu joguei dá vantagem. Mas o outro é um pouco mais preciso. Joguei E5, espaço 7. É, pra ver que o computador nem tá se impressionando tanto. Ele acha que o preto tem recurso ainda. Mas olha, ele ignora tudo. Ele simplesmente roca. E depois vai tomar em E5. Esse aqui que foi o lance ruim do meu adversário. Porque ele defendeu o peão, né? Ele poderia recuperar o peão. Cavalo toma E5. Mas na hora que ele toma em D4, ele pode jogar isso ainda. Pode jogar um D6 depois, seguir jogando. Mas ele foi deixando eu consolidar. Dama D2... Mas olha, o computador ainda acha que tá super jogável. Mas tem que jogar D6. Tem que jogar D6 agora para abrir a diagonal pro bispo e as peças começarem a voltar pro jogo. Agora veio o cavalo F3, torre A5. Esse que é o detalhe, ele não sentiu que tinha que fazer algo imediato. Ele achou que dava para ir aos poucos, mas indo aos poucos eu consigo consolidar a posição. E aí, de repente, a vantagem... Não é nem vantagem, né? A iniciativa que ele poderia ter... ela desaparece. E aí vem uma pendurada, né? Acabou entregando a peça e depois só sair trocando, só consolidar a posição, né? Bom, a dica importante aí que a gente vê nessa partida, na outra partida também, é prestar atenção nas ameaças. Fica sempre ligado nisso, né? Lances que são cheque, lances que ameaçam peça, lances que trocam peça. Se você ficar ligado nesse tipo de lance para você e para o seu adversário, você já melhora bastante aí nas suas decisões, beleza? Bom, então vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.